Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, que o nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo iremos falar muito aqui sobre o jogo entre Vasco da Gama e Vila Nova, jogo que serve aí para a gente fazer de laboratório e a gente pode ter algumas novidades aí no time do Vasco da Gama. Vamos abordar aqui a situação de saída de jogadores, o Andrei se despedindo do Vasco e o seguinte, uma bomba que saiu agora na parte da manhã envolvendo o Germancano. Olha, uma coisa que veio à tona aí e a gente vai falar muito sobre isso e deixar a nossa opinião. Vamos abordar a situação da política. O Júlio Brandt aí vai convocar uma sessão extraordinária aí com Jorge Salgado para fazer cobranças. E o seguinte, a gente vai falar muito sobre a AGE e a situação envolvendo aí o novo treinador do Vasco da Gama e também o gerente de futebol. Bem, meus amigos, eu peço a vocês para se inscreverem aqui no nosso canal, principalmente o senhor, a senhora, que por algum momento foi inscrito aqui no nosso canal e que cancelou a sua inscrição. Eu peço para você se inscrever de novo, para que a gente possa ter voz ativa dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Deixe o seu joinha ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo e ativem o sininho, perfeito? Bom, meus amigos, vamos começar aqui falando sobre Vila Nova e Vasco da Gama. Jogo referente à rodada 36 do Campeonato Brasileiro da Série B. O Vasco não tem mais chances matemáticas, mas a gente precisa cumprir a tabela aí. Segunda-feira, a gente vai lá no Estádio Oba para poder enfrentar o Vila Nova e o Fábio Cortez, o treinador interino aí do Vasco da Gama, deve trazer novidades para a gente nessas 3 rodadas que ainda resta aí para o Vasco da Gama. A gente poderá ter aí os meninos das categorias de base jogando na equipe profissional do Vasco da Gama. Casos aí do Andrei e do Marlon Gomes, que são 2 jogadores aí muito promissores de seleção brasileira que podem já aparecer nesse princípio aí de reformulação do Vasco da Gama. Perfeito? Então a gente pensa que é melhor colocar os meninos para poder jogar nesse momento, para a gente ver o que a gente pode ainda fazer de produtivo. Faltam 3 jogos aí contra Vila Nova, Remo e Londrina para acabar esse pesadelo aí. Perfeito? Bem, meus amigos, sobre a situação de saída de jogadores. Ontem o Globo Esporte cravou que o Andrei não renova com o Vasco da Gama. O Andrei vai deixar o Vasco da Gama após 17 anos no clube. Eu fico chateado pelo seguinte: o Vasco investiu 17 anos no Andrei para o Andrei sair de graça. E eu não estou entrando aqui no mérito, dizendo que o Andrei é craque, nada disso. Mas o ciclo do Andrei acabou no Vasco da Gama. O Andrei, que tem 23 anos, jogou 155 partidas pelo Vasco da Gama e marcou 11 gols aí. Então a gente deseja sorte ao Andrei, o Andrei que estava muito desgastado no Vasco da Gama. E o machão da Gama hoje, o nosso amigo Juninho, que tem um canal aqui no YouTube, ele disse também que o Morato, Léo Jabá, Michel, Valber e Daniel Amorim não permanecerão no Vasco da Gama. Galera, hoje pela parte da manhã
estourou uma bomba aí com relação a Germancano. E a gente descobriu através de uma matéria do Globo Esporte que o Cano tem dinheiro para receber do Vasco da Gama. Os jornalistas passam uma visão que está tudo certo, tudo em dia, mas o Vasco deve 3,5 milhões para o Germancano. Isto por conta aí da variação do dólar. O Germancano, quando foi contratado, o dólar estava a R$ 4, hoje o dólar está a R$ 5,46. O contrato que o Vasco firmou com o Cano é em dólar. E é o seguinte, o Vasco estava pagando baseado naquela cotação antiga de R$ 4. E o acordo aí sobre a renovação de contrato com o Germancano estaria condicionado certamente ao Vasco pagar esses 3,5 milhões. Germancano que chegou no Vasco da Gama aí e simplesmente deu conta do recado. 99 partidas, 43 gols que Germancano fez. Uma responsabilidade enorme aí dessa diretoria golpista e notícia que sai agora pela parte da manhã. E realmente caiu como bomba, porque ninguém esperava do Cano ter aí 3,5 milhões para receber do Vasco. Bom, com relação ao gerente aí de futebol, o Alexandre Matos, pintando aí no Vasco da Gama, fortes indícios. Ontem ele falou, junto aos detetives vascaínos, que o futuro a Deus pertence. Ele falou que se o plano do clube for legal e encher o coração dele, ele vem para o Vasco da Gama. O Vasco vai esperar definir o gerente de futebol para que a gente possa anunciar o novo treinador. Perfeito? Meus amigos, com relação à política do clube, ontem a gente tomou conhecimento que conselheiros recolhem assinaturas para convocar o Salgado, para o Salgado explicar os planos aí do futebol. Esse movimento está sendo aí feito pela Sempre Vasco, que quer satisfação, né? Quer cobrar o Campelo. O Júlio Brandt já teria aí 60 assinaturas, é o que precisa aí, segundo o artigo 76 do Estatuto do Vasco da Gama, para poder convocar aí uma sessão extraordinária. Então, Carlos Fonseca, nos próximos dias, o Carlos Fonseca, que é o presidente do Conselho Deliberativo, deve convocar aí essa sessão extraordinária. Mas é o seguinte, Júlio Brandt, não precisa lacrar, certo? Se você quer cobrar o Salgado, é só você e o Mussi lá e retirar a ação que acabou. Acabou o pesadelo, o Levinciano assume. É só agir dessa forma. Não precisa ficar jogando aí pra galera e mentindo, dizendo que é oposição. Perfeito? E sobre a situação lá da AGE, continua a todo vapor, rapaziada. Sejam sócios do Vasco da Gama, assine o manifesto, que é muito, muito importante. A gente vai buscar atualizações para a gente saber quantas assinaturas que a gente já tem e a previsão para a gente concluir todo esse processo é em janeiro. Então, firme e forte para a gente poder destituir Jorge Salgado como presidente do Vasco da Gama. Agradeço pela sua atenção, valeu aí pela sua audiência. Vasco neles, a verdade prevalecerá, e de Cruz de Malta para Cruz de Malta, que Deus abençoe a sua vida. Vai dar Vasco. Valeu.